boa noite ou bom dia, não sei que hora você vai ver sua aula, mas estamos aqui para apresentar a aula de número 3 para você. E o tema desta aula chama-se medida de temperatura. Todas as coisas elas recebem e cedem calor o tempo todo. Então, a nossa experiência cotidiana, ela nos mostra que quando há um contato direto entre dois objetos, o mais quente vai ceder calor para o mais frio. Isto é o que chamamos de condução de calor. Mesmo se não estivesse ou se não estiverem em contato direto, mesmo que não esteja em contato direto, havendo um fluido entre eles, geralmente o ar ou a água, também vai ocorrer a troca pelo movimento das moléculas. Como no caso da água fervendo, o movimento da água ela aquece a parte superior da panela também. Neste caso, dizemos que por convecção vai ocorrer aí a condução do calor. Ou seja, para explicar mais em detalhe, né? Eu tenho aqui uma panela, vou ilustrar aqui com este copo, né? Cheio de com água por aqui ou cheia, né? Essa parte aqui ela vai receber o calor. O que vai acontecer? As camadas que estão perto da chama, aqui ó, de água, vai ser aquecida, vai se tornar leve, tá? E essas camadas de água sobe, deixa espaço para descer a camada que está em cima, tá? Aí ela vai lá para baixo, torna-se aquecida. Ao ser aquecida, essa camada sobe, tá? Aí o que acontece? Vai surgir uma corrente, né? Que a gente chama de convecção. Isso aí é um dos processos que a gente diz que é a propagação do calor. Se a gente observar aqui na gravurinha de vocês, do livro de vocês, a gente vai encontrar, olha aqui, esse exemplo aqui, olha, desta panela aqui fervendo, olha aqui. Tá tendo uma corrente de convecção aqui, tá? Que é um dos processos que a gente chama aí de propagação do calor. Quando não há nada entre esses objetos, você pode perguntar, e aí, quando esses objetos estão havendo uma troca de calor aí, mas não há nada entre eles. Tu já pensou de que maneira a luz e o calor do sol ela chegam até nós? Você já se perguntou? Como é que nós sentimos o calor do sol? Como nos protegemos, devemos nos proteger do seu calor tão intenso? Já que a luz do sol, ele atravessa milhares de quilômetros, né? Cerca de 150 milhões de quilômetros, né? Pelo espaço sideral aí, sem atmosfera, até chegar ao nosso planeta. Este processo de propagação é chamado de quê? De radiação, certo? Então, somos capazes de sentir o calor porque nós temos os receptores aqui na nossa pele, né? E eles são ativados quando detectam o aumento da energia térmica, quando toca aqui no nosso corpo. Muito bem. Então, esses receptores, o que são eles? São são órgãos microscópicos localizados na camada mais interna da nossa pele. Então, esses órgãos eles são sensíveis ao toque, à pressão, à dor e à temperatura. Gostaria de mostrar aqui, né, uma ilustração para vocês verem. Essa daqui, olha. Vocês conseguem ver? Aqui nós temos uma ilustração, tá? Essa ilustração, ela vai mostrar, tá? Como é. Olha aí, os pelos, como você pode ver aqui, tá? E esses órgãos, tá? Sensoriais, né? Fica logo aqui abaixo da nossa pele. Então, eles são receptores do tato, receptores do calor, receptores da pressão. A gente chama terminais nervosos, receptores que respondem ao toque contínuo. Muito bem. Nós sabemos já o que são esses receptores, né?
Então, ao receber um estímulo, cada receptor desse específico, ele produz um impulso e o envia para o cérebro. Aí é o cérebro que nos faz sentir a dor, o prazer, o calor, e etc, etc, etc e tal. Quando sentimos desconforto devido ao calor muito intenso, o que nós fazemos? Nós nos abrigamos, né? Debaixo de uma árvore, né? Atrás de uma parede ou abaixo de um teto, né? Isso para que seja bloqueada essa radiação solar. Também, gente, o que eu posso mais destacar para vocês? Quase todos os bloqueadores da radiação térmica também, elas não deixam passar a luz. Mas é necessário tomar certos cuidados, pois o vidro ele se comporta de maneira diferente em relação à luz ou ao calor. Por quê? Porque será que o vidro ele bloqueia a luz? E a radiação térmica? O calor? Bom, os filtros solares utilizados hoje para aumentar o tempo de exposição ao sol, também eles são bloqueadores dessa radiação solar. A nossa pele, que é um sensor térmico, ela necessita dessa proteção, certo? Então, às vezes, utilizamos o tato para quê mesmo? Às vezes, utilizamos o tato para avaliar o quanto um objeto está quente e até mesmo se está febril ou o estado febril de uma pessoa. Entretanto, a nossa sensação ela pode nos surpreender. Mas como? Isso pode ser verificado através do seguinte experimento. Gostaria de mostrar para vocês aqui, na gravura, esse experimento. Onde que eu vou encontrar ele aqui para vocês? Deixa eu localizar aqui. Este experimento, olha, está aqui, esse carinha aqui. O que esse carinha está fazendo, pessoal? Observe que ele está aí com 3 panelas. Uma dessas panelas tem água morna, digamos aí a temperatura de 50, 60 graus Celsius. Na outra panela, nós temos aí uma temperatura muito baixa, porque temos água e gelo, não é? Junto, né? E na outra nós temos a água a temperatura ambiente. Então, esse experimento você pode fazer, ou eu posso até fazer no momento aí de aula com vocês. E põe as 2 mãos nas 2 panelas, tá? Aí depois pega essas mãos e põe dentro da panela de água que está a temperatura ambiente. O que vai acontecer? A água morna parecerá fria para a mão que estava quente. E quente para a mão que estava fria. Veja o tanto que o tato, né, ele pode nos enganar, né? Então, se os nossos sentidos mentem, né, o que poderia ser usado assim para quantificar quão quente ou quão frio um corpo está? Como determinar a temperatura de um objeto? Observe que isso é algo muito interessante, não é? Quando eu estava falando há pouco a respeito do vidro, né, como é que ele se comporta, o vidro ele deixa passar a luz, não é isso? Imagine um carro com seus vidros todos fechados, o que vai acontecer? A luz consegue entrar, junto com a luz, né, vai a radiação térmica. Só que essa radiação térmica ela não vai conseguir sair de lá, ela vai ficar presa dentro desse carro, porque o vidro não permite que a radiação retorne, não é, para o ambiente. Então lá fica como se o efeito estufa, não é, dentro do carro. E isto aí pode causar muitos problemas de saúde para nós, né? Se a gente respirar esse ar quente ou tomarmos esse calor, essa radiação que fica presa. Então, o que a gente pode também mais continuar falando, né, sobre essas coisas? A propriedade dos materiais que podem ser usados para estabelecer e medir temperatura, como a cor da luz emitida pelo filamento aquecido de uma lâmpada, não é? Ou a dilatação do mercúrio dentro de um tubo de vidro. Quando eu falo a cor, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, né, detalhadamente uma chama de uma vela, né? Quando ela está acontecendo lá, se você observar nessa chama, você vai ver várias cores nessa chama, né? Que vai variar entre
o vermelho, né, o avermelhado, o alaranjado, a uma cor mais azulada. Então, qual a parte da chama que é mais aquecida? Vocês acham, né? Você sabia que cada cor representa uma temperatura diferenciada? Pois é, isso é verdade. O que a gente pode destacar aí, né? Como já foi falado, né? A respeito também dessa propriedade que os materiais têm, de dilatarem quando recebem calor, e isso nos facilita para que a gente possa estar medindo quão quente, né, ou quão frio um corpo esteja. Então, você poderia até me perguntar, mas o que é a dilatação, professora? O que significa a palavra dilatação, né? Eu posso dizer para vocês em poucas palavras que a dilatação é um efeito do aquecimento, tá? De um determinado corpo, de uma determinada matéria. Vamos ver aqui algumas coisas curiosas que talvez vocês não pararam para analisar. O piso das calçadas, os trilhos de trem, as vigas de concreto, de construções como pontes, edifícios, como tudo mais, eles se dilatam ao receber calor. Sendo estruturas gigantes e expostas ao sol, devem ter vãos para que acomode essa dilatação, prevendo este efeito do aquecimento e evitando assim que se provoque rachaduras, né? Nas calçadas, por exemplo, essas folgas, elas costumam ser preenchidas por gramas, tiras de madeira. Em pontes são simplesmente fendas livres, em edifícios são fendas livres ou preenchidas por fitas borracha, etc. e tal. Então, todos os objetos sólidos ou líquidos ou gasosos, quando eles aquecidos, as suas moléculas se distanciam umas das outras, né? Isso é o que a gente chama de dilatação, ou seja, o aumento do volume. Então, essa propriedade dos materiais, elas também pode ser utilizada para medir a temperatura, ou seja, quão quente, quão frio, né, a quantidade de energia térmica que esse corpo está recebendo. Então, os termômetros que usamos para verificar a temperatura, eles são construídos com um fino tubo de vidro ligado a um pequeno bulbo lacrado, preenchido com mercúrio ou mesmo com álcool. E quando aquecido, essa substância, ou esse líquido, ele vai se dilatar. E seu nível, ele sobe nos termômetros clínicos. Então, lá vai haver um certo estrangulamento no capilar, para que esse líquido não possa retornar. Assim, pode-se retirar esse termômetro e depois fazer a sua leitura, sem alteração, o que facilita o trabalho dos médicos. Então, para o líquido voltar, é preciso chacoalhar bastante esse termômetro, né? Pois é. O que a gente pode destacar mais, né? Queria mostrar para vocês aqui o desenho de um termômetro. Bora ver se aparece aqui um desenho. Isso, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão observando aqui esse desenho desse termômetro? Pois é. Essa parte escura, tá? No centro, isso aqui é uma parte oca, digamos assim. Aí a gente tem aí um material, digamos, um vidro, um tipo de vidro, onde ele está numerado, não é? Olha aí, de acordo com a gravura. Pois é, o que a gente pode falar sobre isso, né? Então, tanto o mercúrio como o álcool são líquidos que dilatam-se mais do que a água. E mesmo com um pequeno aquecimento se dilatam visivelmente mais que o vidro. Por isso são escolhidos para a construção de termômetros. Certo? Se fosse construído esses termômetros com água, iríamos precisar de quê? De um grande volume. Agora imagine a inconveniência, né, de usar um termômetro que ao invés de mercúrio se colocasse água para medir a temperatura de um corpo. Inconveniente. Mas o tamanho desse termômetro, porque em vez de uma pequena quantidade de água, dessa substância que seria água, seria uma grande quantidade. Como seria esse termômetro? Mas esses valores, como são atribuídos esses valores, né? Como se constrói essa escala? Legal, a gente analisar agora essa parte das escalas, né? Já que a gente já falou a respeito de como é construído.
Como é essa escala, né? A escala, já ouviram falar na escala Celsius? Já? Então, o que é essa escala Celsius? Como ela é, né? Primeiro, porque esse nome Celsius, né? Esse nome Celsius ele é atribuído porque foi um cientista aí com esse nome, Andrew Celsius, né? Se eu não me engano, austríaco, que desenvolveu essa escala. Mas quais os detalhes, né? Que é interessante a gente estar analisando nessa escala. Bom, para conseguir que termômetros diferentes marquem a mesma temperatura nas mesmas condições, vai ser necessário estabelecer um padrão comum para eles, uma escala termométrica, né, que é isso que a gente está falando. Nessa escala Celsius, são atribuídas duas referências. Uma é a temperatura de fusão do gelo e a outra é a ebulição da água. Aí a gente vai falar um pouquinho, se vocês ainda lembram, né, do que é isso aí, esses dois pontos fixos aí para a escala, né? O que significa, o que são? Bom, eu falei ponto de fusão, né, e de ebulição. O que você deve lembrar quando ouvir a palavra fusão? Lembra de um bloco de gelo derretendo, tá? Ele está sendo fundido aí. E quando a gente fala em ebulição, que é o outro ponto, lembre-se de uma panela cheia d'água, borbulhando, tá? Dois pontos fixos que foi escolhido. Bom, essas temperaturas são tomadas como referência, pois durante as mudanças de estado de qualquer substância, a temperatura permanece constante. Então, na escala Celsius, o 0 é atribuído para a temperatura do gelo fundente. E o 100 para a temperatura da água em ebulição, ou seja, quando a água está fervendo. Já ouviram falar que a água ela ferve, né, com essa temperatura de 100 graus Celsius? Sei que você já ouviu falar, né? Então, para completar a definição dessa escala termométrica, é só graduar o intervalo que vai entre 0 e 100, né? Em 100 partes iguais. Cada divisão corresponde a 1 grau Celsius. É por isso que a escala Celsius ela é uma escala centígrada, certo? Com os termômetros clínicos, avaliamos a temperatura com precisão de até décimos de graus. Em média, as pessoas têm sua temperatura normal, não é? De aproximadamente 36,5 graus Celsius. Enquanto que a 38 graus Celsius já está certamente febril essa pessoa. Tá. Aí a gente falou os detalhes a respeito da escala Celsius, mas existem outras escalas, né? Eu gostaria de, por enquanto, destacar mais uma, tá? Que é a escala Fahrenheit. Mas você pode chamar de escala Fahrenheit. Pode? Assim, porque na hora de escrever, você precisa escrever correto. Então, lembra aí como é que se escreve? Fahrenheit. Mas lembre-se que quando você for ler essas letrinhas, Fahrenheit, você vai ler Fahrenheit. É a nossa próxima escala. Também produz esse nome Fahrenheit, é homenagem ao cientista, né, que a desenvolveu, que a criou. Então, outra escala que ainda é usada em países de língua inglesa é essa escala que eu acabei de falar, Fahrenheit, em que o 0 Fahrenheit, foi escolhido para a temperatura de um certo dia muito frio na Islândia, e os 100 graus Fahrenheit para a temperatura média corporal de uma pessoa. Então, nessa escala, a temperatura de fusão do gelo vai corresponder, não é aquilo lá que a gente falou, não é? Diferentemente da outra escala, Celsius. Nessa escala Fahrenheit, o ponto gelo vai corresponder a 32 graus Fahrenheit, ponto de fusão. E a temperatura de ebulição da água vai corresponder a 212 graus Fahrenheit, tá? E o intervalo é dividido em 180 partes. Cada uma corresponde a 1 grau Fahrenheit. Veja o esquema ao lado, entre essas duas escalas, tá?
E aqui tá o esqueminha, tá aqui, deixa eu baixar um pouquinho para vocês compreenderem mais. Deixa eu botar essa minha carinha pra cá, né, pessoal? Fica mais fácil. E deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Bom, o que a gente pode estar destacando aqui, para que vocês entendam mais? Observe, tá? Onde é que está a temperatura 100 graus Celsius, tá? Ó, que corresponde a 212 graus Fahrenheit. E a temperatura 0 graus Celsius na escala Celsius corresponde a quanto na escala Fahrenheit? 32 graus. Estão conseguindo perceber aí? Observe que se eu tiver uma temperatura de menos 40 graus Celsius, ela vai ter um correspondente lá na escala Fahrenheit. Então, observe, pessoal, que nós temos aí essas duas escalas, Celsius e Fahrenheit, com os seus pontos fixos determinados, tá? Vocês têm esse materialzinho aí, não precisa se preocupar muito com isso não, tá? Vamos entender mais um pouquinho a respeito dessa escala, pessoal? Vamos. Nós temos aqui um exercício, gostaria de mostrar para vocês. Vou puxar essa foto para cá para vocês analisarem esse exercício. Olha, esse exercício, tá? 3.1, olha a pergunta que ele está fazendo. 3.1. Será que a temperatura de 100 graus Fahrenheit corresponde mesmo à temperatura de 36,5 graus Celsius, que é o valor considerado normal para a temperatura corporal? Daqui a pouco eu falei isso para vocês. Como vocês poderão arrazoar essa questão? Tem um textinho aqui que vai ajudar vocês a ler com propriedades, né? Diz assim, vou ler o texto para vocês. Diz assim: ao compararmos as duas escalas Celsius e Fahrenheit, buscamos uma correspondência entre esses dois valores a partir do comprimento das colunas, né, de líquido das duas escalas. Para cada temperatura em Celsius, em graus Celsius, há uma temperatura correspondente em Fahrenheit. E para determiná-las, vamos comparar a razão entre dois segmentos dessas duas escalas. Observe aqui. 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, né? Aí nós vamos comparar o 0 grau na escala Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Então, qualquer temperatura, tá? Olha, Celsius vai ter um correspondente na escala Fahrenheit e vice-versa. Mas, o que eu gostaria de fazer? Que vocês entendam uma coisa. Matematicamente, como é que fica aí? Bom, a gente vai considerar essa reta aí como sendo segmentos de reta e vamos montar uma proporção, tá? Vou ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui para me mostrar para vocês. Ver se funciona aqui essa caneta. Tá, aqui a caneta. Fiz até meu volume aqui, eu tento tirar essa seta. Se eu conseguisse tirar. Não tirei. Não dá certo não. Esta proporcionalidade. Mas observe que eu tenho uma parte aqui, ó, e tenho outra parte aqui. Se eu pegar esse primeiro valor e dividir para esse segundo valor e botar uma igualdade, eu posso igualar a divisão desse valor por esse valor. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de A, e esse valor aqui de B, essa medida eu vou chamar essa aqui de C, e essa medida aqui de D. Tá? Então, se eu pegar esse valor A e dividir pelo valor C, isso vai ser a mesma coisinha. Se eu pegar B e dividir para D, se eu pegar B, meu ficou feio. B e dividir para D.
Entendeu? Aqui eu montei uma proporção. Quando eu digo valores, é como se, os valores correspondentes a esses comprimentos, tá bom? Deixa eu apagar agora isso aqui para a gente continuar a leitura do nosso texto. Bom, pessoal, acho que deu para vocês ilustrar para vocês isso aí, né? Mas eu queria mostrar, né? Essa proporção aqui já está prontinha. Onde é que ela aparece? Ela vai aparecer aí, ó. A temperatura em Celsius, tá? Menos, eu vou chamar a temperatura procurada em Celsius, menos o ponto mínimo de Celsius, né? Dividido pelo ponto máximo de Celsius, menos o ponto mínimo de Celsius. É assim que eu vou me referir a isso aí, né? A razão entre os segmentos é a mesma, é a razão, ó. Temperatura em Fahrenheit, vou chamar de temperatura procurada em Fahrenheit, menos o ponto mínimo da Fahrenheit, dividida pela temperatura 212 menos 32 da escala Fahrenheit. Então, mais embaixo, tá? Eu tenho aquilo que eu falei para vocês, olha aí. PC, né? A temperatura procurada em Celsius menos a menor temperatura de Celsius, dividido pela temperatura máxima menos a temperatura mínima, vai ser igual a temperatura de Fahrenheit menos a temperatura mínima de Fahrenheit, dividida pela temperatura máxima menos a mínima da escala Fahrenheit. É preciso se arrazoar, se familiarizar com esses valores, de modo que ele passe a fazer parte da vida de vocês, visto que vocês são vestibulandos, é isso? Vocês vão precisar fazer esses cálculos, treinar várias vezes, porque esses assuntos vão cair, com certeza, nos concursos da vida que vocês vão fazer, de vestibulares. Aí, olha só, tem uma questão aqui chamada... aí continua aqui, olha. Quando eu fiz aquele TC menos zero, né, aqui, ó, voltando para cá, T menos zero, vai ser TC, né, ó, TC, dividido para 100, porque de onde foi que veio esse 100? Daqui, ó, 100 menos zero, 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Mas de onde veio o 180? Daqui, ó. Quando eu disse 212 menos 32, aí veio o 180. Que é isso aqui. Então, o que a gente pode fazer para simplificar isso aí? A gente pode sair simplificando, né? Cortar um zero. A gente pode, deixa eu ver se eu consigo mostrar com um lápisinho aqui. Eu posso cortar um zero daqui, com um zero daqui, né? Aí fica 10 por 18. Ainda posso ainda, deixa eu apagar aqui, um zerinho daqui, corta com um zero daqui. Ficou 10 aqui, ficou 18. Eu posso dividir esse 10 por 2 e dá 5, né? Aqui, ó. Se eu dividir por 2. E se 18 eu dividir por 2, vai dar 9. Ó, dá 9. De modo que eu vou ter TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Então, por meio dessa expressão, você pode converter qualquer temperatura de uma escala para outra. Basta manter essa proporção. Convertendo a temperatura Fahrenheit para a escala Celsius, você vai encontrar... Ó, agora eu tenho a fórmulazinha pronta para vocês, olha. É a fórmula de conversão. TC sobre 5 é igual a 100 menos 32 sobre 9. Certo? Eu tenho aí uma regrinha básica para que você possa estar fazendo aí os cálculos de vocês. Opa, deixa eu... Sim. Então, voltando para cá, nós temos essa questão, esse vídeo vai ficar muito longo, crianças. Eu posso adiantar para vocês que tem uma atividade para ser feita detalhadamente, tá? Na página 12 do material de vocês, que é esse material que a gente está estudando. Observem, tá? Algo curioso aqui que eu estou mostrando para vocês.
vai ficar, quando eu fizer aquela simplificação, vai ficar TC sobre 5, né? Vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. E por meio dessa expressão, você pode converter qualquer temperatura de uma escala para outra. Convertendo a temperatura de 100 graus Fahrenheit para a escala Celsius, você encontrará. Vamos fazer de conta agora que eu tenho 100 graus Fahrenheit, tá? Vamos colocar esse 100 graus Fahrenheit para você entender. Onde é que está o 100 graus Fahrenheit? Está aqui, ó. Tu tem 100 graus Fahrenheit e tu quer converter ele para Celsius. Aí tu vai pegar, ó. O TC sobre 5 é igual a 100 menos 32. Ou seja, esse 100 aí é o que eu estou fazendo de conta. Digamos que eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, quero saber o correspondente dela em Celsius. Então, 100 menos 32, quanto é que vai dar 100 menos 32, pessoal? Efetuando esse cálculo, tá? E depois, fazendo os meios pelos extremos, eu vou encontrar essa temperatura em Celsius igual a 38 graus Celsius. Você pode até conferir isso aí, tá? Então, como você vê, a pessoa cuja temperatura foi tomada como referência estava com um pouco febril naquele dia. Porque 38 graus Celsius não é uma temperatura de quem está com a temperatura regular, legal. Não, está febril. Essa pessoa está lutando contra algum tipo de infecção. Vamos ficar por aqui. Eu quero só que você dê uma pausada no vídeo para você escrever essa atividade aí, ó, 3.2, o que ela está pedindo. 3.3, 3.4, aí eu vou levantar um pouquinho aqui, 3.5, tá? Aí, tem alguma coisa que eu queria ler aqui, mas vai ficar para a aula 4, tá, pessoal? Página 12, a gente vai terminar aqui a nossa aulinha de número 3, tá? Por enquanto é só, beijo, galerinha, estudem, tá bom? Ouçam. Vocês podem consultar outras fontes de pesquisa também para ampliar esse horizonte, né? Essa discussão que foi feita aqui.